Na pedra de turmalina, no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Cara, eu tô aqui estudando essa música do Zé Ramalho e muita coisa interessante, muita palavra que a gente nunca ouviu falar. E eu quero te convidar a viajar comigo nessa música e ver comigo junto aqui o que nós tiramos de insight, que nós vamos falar sobre essa música do Zé Ramalho chamada Avorrai. E para quem não sabe, Avorrai significa avô e pai. É o nome que ele deu por ser criado pelo seu avô, porque ele perdeu seu pai muito cedo. E o seu avô praticamente ensinou ele tudo da vida. Então ele fez essa música, Avorrai, em homenagem ao seu avô, que ainda teve a oportunidade de escutar essa música em vida. Olha que privilégio do Zé Ramalho, hein? E um dos maiores cantores do Brasil, sem dúvida. Eu, particularmente, sou muito fã do Zé Ramalho. Fiquei com algumas curiosidades aqui e pensei, dá para tirar alguma coisa para a nossa vida de insight, para a gente levar para o nosso dia a dia, através da música Avorrai? Então, vem comigo. Eu sou Ricardo Fabres, sou mentor ativacional e eu vejo mentoria em tudo, principalmente numa música dessa. Vamos lá? O primeiro fato que eu queria compartilhar com você é a visão do Zé Ramalho, né? Que ele fala aqui, ó, um velho... Tem que colocar meu óculos aqui porque... Rapaz, o negócio ficou feio. Ele fala, o velho cruza-soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro, o brilho do seu colar. Na laje fria, onde quarava sua camisa e seu alforge de caçador. O que será um alforge? Alforge, que curiosidade. Alforge, será que é alguma coisa de alfaiate? Vamos pesquisar? E quem tem Google tem tudo, né? Olha aí o que é um alforge. É essa capanguinha que coloca aí no cavalo de um lado e do outro. Eu não saberia, viu? Se caísse numa prova aí do Luciano Huck, do show do milhão, eu ia perder, porque eu não saberia que um alforge é isso aí. Então, aprendemos mais uma. E aí ele continua. O meu velho invisível Avorrai. Por que invisível? O meu velho indivisível. Invisível e indivisível. Tem uma diferença aí, não tem? O meu velho e invisível, Avorrai. Meu velho invisível, avô e pai. E o meu velho indivisível, avô e pai. Pelo que eu estou entendendo aqui, que o velho, ao mesmo tempo que ele era ausente, ele era presente, né? Que ele era invisível, mas ao mesmo tempo ele estava ali, indivisível, ele estava sendo visto ali. Então ele era um meio termo, né? Você concorda comigo? A outra parte da música é assim, ó. Neblina, turva e brilhante, em meus cérebros coágulos de sol. A manita matutina. Aí essa manita matutina já é uma palavra que transparente cortina ao seu redor. Que transparente cortina ao seu redor. Aí eu fui pesquisar o que é uma manita matutina, descobri que lá, muito tempo atrás, o nome científico de um cogumelo. E pelo jeito aqui, ó, é o nome do cogumelo. E matutina, porque isso é bem cedo, né? De madrugada, de matutina. Então, Zé Ramalho falou que usar a manita bem cedo, aí dá a impressão de que a pessoa cresce, fica grande. E vira ali, aí já começou a ver as cortinas ao seu redor. Não sei se eu tô falando certo, não. Mas o que deu a entender aqui é que o Zé Ramalho também usava esse cogumelo aí para dar umas ilusões. E segundo as pesquisas aqui, até fizeram um jogo do Mario Bros, onde o Mario tomava ali o cogumelo e ficava grandão. Lembra disso? Dava essa ilusão, né? Essa loucuragem aí. Lembrando aqui que cogumelo, né, tá fora, né? Não é benéfico para a saúde, viu? Não vai lá experimentar o cogumelo para achar que você vai ficar grande, não, que você vai atolar a carroça, como se diz, viu? Seguindo aqui mais para frente, e se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. É igual o mineiro, né? Nós vai, nós foi, nós fica. E lá se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Então ele tá lembrando aí o jeito que o avô dele falava. É um amor bastante grande que ele tinha pelo avô. Aqui é uma parte bem interessante que fala assim, ó. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira que nunca dormia só. O Zé Ramalho, eu já ouvi numa entrevista ele falando que a avó dele falava o seguinte: se você desobedecer, eu vou te levar lá naquela porteira. E lá tinha uma caverna, ele até menciona essa caverna mais acima, e lá tem uma caverna que saía muito morcego, então ele morria de medo de chegar perto dessa porteira por esse motivo, desses morcegos e dessa caverna abandonada. Então jamais ele ia lá. Então ele falou que nunca mais ele teve medo, porque ele cresceu, né?
Depois do cogumelo aí, ele ficou corajoso. Cara, o cara é muito pirado, mano. Ele fala assim, ó, de fato, existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que é fitar. Fitar é olhar, né? Então ele lembra que aquele povo, aquele sertão lá, é um olhar muito triste, um olhar profundo. Se você olhar, você enxerga a alma da pessoa dentro daquele olhar. Então olha como que é, a gente tem que ter aquele olhar de Deus mesmo para as pessoas, de amar o próximo, olhar e não julgar. A gente olhar a pessoa por dentro e falar, cara, como será a vida dessa pessoa? Por que essa pessoa faz isso? Por que essa pessoa está nervosa? Por que essa pessoa tem esse ar de arrogante? E você olhar para dentro da pessoa e conseguir enxergar ela, igual Jesus nos ensinou, nossa vida vai ficar muito mais fácil, né? Vamos prosseguir? Falei que aqui é cheio de insights. Eu não completei, mas aqui ele fala, mas que bebem sua vida, sua alma na altura que eu mandar. São os olhos, são as asas. E o cabelo já vorrai. São os olhos, são as asas. Ele imagina que o avô dele é muito grande, que ele fala da pedra de turmalina. O que é uma pedra de turmalina? Pedra de turmalina é essa pedra aí, pretinha, e ele lá pelo jeito tinha muita, né? Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei, morava lá no terreiro de uma usina, né? Ele via muito dessas pedras lá, voava de madrugada e na cratera condenada ele calou. O que ele quis dizer aqui? E na cratera condenada eu me calei. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. E se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. E o calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Aqui, pelo que eu estou entendendo aqui, se você concordar comigo, você vai comentar aqui. Pelo que eu estou entendendo aqui, é o avô dele xingando ele. Que ele calou de tristeza, mas a gente cala por calar. E o avô dele fala, você só fala quando eu mandar. Então era muito rigoroso também, pelo jeito, esse avô dele, viu? Aqui mais na frente, ele fala, rebuscando a consciências com medo de viajar. Até o meio da cabeça do cometa, girando na carrapeta no jogo de improvisar. Aqui dá pra ver que ele tava doidão, né? Porque aqui, ó, rebuscando a consciência, ele tá voltando à consciência normal. E até o meio da cabeça do cometa, então já tá vendo cometa, já tá pirando ali, girando ao redor da carrapeta. O que é uma carrapeta? Uma árvore frutífera. Aí já tava ali girando ao redor da carrapeta para ele voltar ao normal, né? Então aí viajou na maionese ali, viajou com esse cogumelo e ele lembra muito dessa época aqui. Entrecortando, eu sigo dentro a linha reta. E tem a palavra certa para doutor não reclamar. Ele conta que o avô dele queria que ele fosse doutor. Ele falou, você vai ser doutor, você vai ser médico. Então, por isso que ele menciona aqui para doutor não reclamar. O avô dele estava meio que dando uma ordem para ele. Cara, é muito interessante. Tem muito mais coisa aqui dentro dessa música. Por isso que eu quis fazer essa puxada para te ativar. Por eu ser o mentor ativacional, eu quero te ativar. Você escutar uma música entendendo a poesia do artista. O que eu tiro de insight para a nossa vida, então? Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, vou falar de mim. Eu morava numa cidade do interior, criado também pelo meu avô. E eu morava numa casa, num barranco, no alto. E para chegar na rua, lá embaixo, tinha uma escada. Uma escada que, quando eu era criança, essa escada era muito grande. Enorme, essa escada parecia a maior escada do mundo para mim. Depois de algum tempo, uns anos, eu voltei lá já adulto e subi essa escada. A escada ficou desse tamanho. E eu fiquei pensando, cara, é aquelas coisas de quando a gente é pequeno, a gente vê as coisas muito grandes, igual ele viu o avô dele aqui com asa, com cabelo grande, botas longas, barbas longas, né? Então ele vê tudo muito grande. Depois que ele se torna adulto, ele começa a ver a normalidade, ele consegue ali escolher seus próprios caminhos. Eu tiro de insight é isso, o cuidado que a gente tem que ter ao falar as coisas com as crianças hoje. Porque a gente percebe que muitas pessoas ainda usam aquele método de fazer medo nos filhos, fazer medo nas crianças para que ela não faça tal coisa. Só que a gente não entende que aquilo gera um trauma muito grande, como ele mencionou nessa música. Ele lembra dessa porteira, dessa caverna abandonada, dos morcegos. Então ele tinha muito medo. E quantos medos a gente traz dentro de nós hoje, no interior, os traumas que a gente tem. Minha esposa é terapeuta, ela cura traumas de infância o tempo todo, de algo que foi dito para aquelas crianças que ela não conseguiu digerir e ela colocou no seu subconsciente e aquilo vai levando para a vida toda e faz com que a pessoa sofra.
Um dia eu estava no supermercado e eu falei isso com meu filho, eu não tinha nem noção disso, isso tem muitos anos. E eu falei assim, falei com meu filho, ele era pequenininho, vou chamar a polícia pra você, viu, se você continuar desse jeito. Nesse momento passou o tal policial que eu tinha mostrado pra ele. E o policial bateu nas minhas costas e falou assim, Ricardo, ele me conhecia. Ricardo, deixa eu te dar uma dica muito bacana. Não fala isso pra criança, não. Não fala pra ele que, polícia, vou chamar a polícia pra você. Porque senão quando você fala isso, você gera naquela criança um sentimento de que a polícia é ruim. Mesmo que quando for numa emergência, um roubo, um assalto, a pessoa precisa procurar quem? A polícia. Existe polícia ruim, tá? Mas não interessa. A pessoa tem que entender que polícia está ali para nos proteger. Então o que eu tinha acabado de fazer com meu filho é de meio que mostrar para ele, no inconsciente dele, que polícia não era uma coisa boa, era uma coisa de ter medo. E aí ele me fez ver esse outro lado. A partir daí eu comecei a prestar mais atenção, mas eu ainda não era um mentor, eu não sabia nada desses negócios de inconsciente, de tudo que a gente fala vai para nossa mente. Então eu quero te convidar também a escutar essa música, fazer igual eu, pegar, entender ela e falar assim, isso serve para minha vida, concordo com o Ricardo ou não? Se você concorda, você comenta aqui. Se você também não concorda com alguma coisa que eu falei, comenta aqui também. E assim a gente vai aprender juntos a criar uma mentalidade maior. Massa demais, né? Gratidão a Zé Ramalho por ser esse artista e compartilhar essa poesia com a gente. E gratidão a você que me segue aqui no meu canal. E fica com Deus então. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Que doido, velho. Que música doida, velho. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. E o pior do que planeta quando perde o girassol. Caraca, mano, o cara gasta aqui uma faculdade para entender essa música.